convido a amada igreja a abrir a carta aos Hebreus. Abrir a carta aos Hebreus. Nós estamos numa série de mensagens. Nós começamos essa série de mensagens no período do carnaval, no retiro. O nome da série é Chamados para Crer. Chamados para Crer. E a série é um chamado à igreja, à minha vida, a vida de cada um aqui, a olhar para dentro de nós, a fazer uma investigação espiritual, um exame espiritual em nossas vidas e tentar encontrar, de alguma forma, algum tipo de ateísmo desenvolvido por nós. Quando nós falamos de ateísmo, nós estamos querendo trazer a ideia da série de mensagens em que muitas vezes nós vivemos essa incoerência de crer em Deus, mas de não conseguir viver aquilo que cremos. De acreditar em Deus, mas não transformar essa crença em uma atitude, em uma ação, em algo que é gerado de dentro para fora e não apenas não de fora para dentro. Então essa incoerência está sendo tratada durante essa série de mensagens que começou no retiro e que continuou com a igreja e que estamos chegando a uma reta final da série de mensagens. Nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem. Nós encerramos a série no próximo domingo, a série Chamados para Crer. E o tema de hoje é Creio em Deus, mas não na igreja dele. Eu creio em Deus, mas eu não creio na igreja dele. Eu creio em Deus, mas eu não consigo ser igreja. Eu não consigo viver igreja. Eu creio em Deus, mas eu olho para a igreja e me desanimo com a igreja. Eu não consigo olhar para a igreja como o corpo de Cristo. Eu não consigo ver na igreja aquilo que a igreja tem de melhor. E a carta aos Hebreus, ela é uma carta que é uma carta de encorajamento. É uma carta de encorajamento. A carta aos Hebreus foi escrita para uma igreja cristã, em sua maioria formada por judeus, que se localizava em Roma, na capital do Império Romano. E o período que essa carta foi escrita, o autor não se sabe, é desconhecido. Alguns tentam ligar alguma autoria, mas sem prevalecer, sem êxito. Há furos em qualquer tentativa. Eusébio de Cesareia talvez foi aquele que melhor conseguiu chegar na autoria, quando ele diz que o autor de Hebreus só Deus sabe. Deus não quis revelar. Então toda tentativa é tentativa. É uma simples tentativa. A carta aos Hebreus foi escrita para essa igreja que se encontrava em Roma e que estava passando por uma grande perseguição em Roma e que estava fugindo, na verdade, de Roma. Uma igreja formada em quase que sua totalidade por judeus. Uma igreja quase que sua totalidade formada por judeus. Em Hebreus, capítulo 10, nos versos 33 e 34, nós temos a ideia, talvez, da intencionalidade dessa perseguição, o quão estava tendo essa perseguição. 33 diz: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Uma igreja que estava experimentando o espólio dos bens. Uma igreja que tinha seus bens tomados. A igreja estava sendo expulsa, muito provavelmente pelo edito do imperador Cláudio, mais ou menos por volta de 65 entre 65 e 68 depois de Cristo, no primeiro século, há um edito do imperador Cláudio expulsando todos os judeus de Roma, porque alguma coisa muito séria
ocorreu entre Roma e o judaísmo. Houve alguma revolta, alguma coisa muito séria em que baixou-se esse edito. Lucas, lá no capítulo 18, Atos capítulo 18, escrito pelo Lucas, ele então menciona esse edito de Cláudio, quando ele fala de Priscila e Áquila, que eram um casal vindo de Roma. Capítulo 18 de Atos, verso 2 diz: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu, chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, que era o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então Paulo aproximou-se deles. Então havia essa expulsão, esse edito em que todos os judeus estavam saindo de Roma e saindo de uma forma que perdendo tudo. E nessa trajetória dessa igreja cristã, desses nossos irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam sendo pressionados, intimidados a abandonar a fé e a voltar aos antigos rudimentos, à antiga fé, que era o judaísmo. Porque você imagine, você estava largando tudo que você construiu em uma cidade, deixando tudo para trás em que você construiu uma cidade, você larga tudo, você está saindo sem nada em suas mãos, e você está voltando, mas voltando para onde? Voltando para os seus? Voltando para a sua família judaica? E como é que a sua família judaica iria lhe receber agora como cristão? Então havia uma pressão em cima desses nossos irmãos a que eles abandonassem a fé. Abandone esse Cristo, abandone essa confissão de fé de vocês e venham que aqui vocês vão encontrar guarita. Venham que aqui vocês vão encontrar um lugar seguro. Mas para que vocês venham, vocês precisam abandonar. E essa era a pressão que a igreja de Roma nessa época, e que o autor de Hebreus, vendo toda essa situação, motivou-se a escrever essa carta para que respondesse esse desejo, respondesse essa ideia de abandono de fé. O autor de Hebreus então escreve essa carta para mostrar a essa igreja que existe neles algo muito maior do que eles possam imaginar. Algo muito mais além do que eles possam imaginar. O autor de Hebreus escreve a essa igreja para mostrar a essa igreja a supremacia de Jesus Cristo sobre tudo, inclusive sobre todo o cerimonial, sobre todo o Antigo Testamento na qual eles queriam voltar. O autor de Hebreus se esforça para mostrar, olha, Jesus é acima de tudo que o Antigo Testamento e que os judeus possam acreditar que o levem a Deus. Jesus é acima de tudo. E aí você vai pegar a carta aos Hebreus e você vai começar a ler, você vai ver então o argumento. Jesus é acima dos anjos. Porque era muito forte a ideia de adoração e de intermediação de anjos entre os judeus já nessa época. A Jesus é acima de Moisés. E aí você vai ver o autor de Hebreus falando por que Jesus é acima de Moisés. A Jesus é acima de toda a revelação do Antigo Testamento. E aí você vai ver o autor de Hebreus argumentando que Jesus é acima de todo o Antigo Testamento, toda a revelação. Aí Jesus é acima dos sacrifícios, Jesus é acima do sacerdote, do sistema religioso que o judaísmo vive. Jesus é acima de tudo isso. E vocês precisam, como igreja, ter a consciência de quem é Jesus para a igreja. É isso que o autor de Hebreus, então, vai trazer. E não é tão diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, estamos vivendo uma época em que muitos estão sendo convidados a ficarem desanimados com a igreja. Muitos estão vivendo um desânimo com a igreja, uma incredulidade com a igreja, uma vontade de abandono de fé. Ou por causa da instituição. Você já viu gente dizer assim, ó, eu quero adorar Deus, eu quero ser de Jesus, mas para isso eu não preciso me envolver com a instituição. Eu quero Deus, mas eu não quero a instituição. E muito disso é uma resposta da época que vivemos, do pós-modernismo que vivemos.
O pós-modernismo, ele produz algo que é uma incoerência, que produz uma incoerência muito grande no nosso mundo, que é o relativismo. É o relativismo de ideia, é o abandono de verdades absolutas e a ideia do relativismo, onde você pode ter 1000 verdades ao mesmo tempo. E o relativismo, ele leva à incoerência, a afirmações incoerentes. Uma das afirmações incoerentes é que, de repente, por acaso, em algum momento da sua vida, desde que você nasceu, você pode viver sem instituição. Você pode viver fora de uma instituição. E isso é uma incoerência. Por que uma incoerência? Porque o básico de uma sociedade, aquilo que é mais básico na sociedade, que é a família e a célula família, ela é uma instituição. Se você nasce numa família, se você está num lar, numa casa, você está dentro de uma instituição chamada família. Uma instituição que, para se conviver, ela precisa de regras. Ela precisa de formas. Ela precisa de limites para se conviver dentro da família. Então, filho tem limite com pai tem limite com filho, e há um limite, há umas regras básicas naquela casa, o que caracteriza uma instituição, conjunto de regras. Então, incoerência é você dizer que você consegue viver sem estar em uma instituição. Não existe isso. Ninguém vive fora de uma instituição. Você pode viver fora da igreja, mas fora de uma instituição não existe. Então, às vezes, você vê como uma desculpa. Eu não quero igreja porque a igreja é instituição e eu quero viver um relacionamento com Deus sem instituição. Não, você vai ter instituição com Deus. E nesse relacionamento você vai criar regras. Bom, e o que se espera e saudável seja que as regras que você viva com Deus sejam as regras de Deus e não as suas. Mas você vai ter regras. Uma outra barreira de que as pessoas se desanimam com a igreja é a hipocrisia. A hipocrisia é esse fundamento, né, da série de mensagens que nós trazemos. Você diz que pertence a Deus, você diz que ama a Deus, você fala de Deus, mas você vive como se não conhecesse Deus. Você vive como se Deus não existisse. Deus, ele existe em seu discurso, mas na sua prática não. Para mim isso é hipocrisia. Eu não quero ir para a igreja porque na igreja é local de muito hipócrita. Um texto, o Philip Yancey, um autor cristão, num livro Igreja, Por Que Me Importar, que ele escreveu, ele fala que, ele responde uma pessoa que fala que não vai para a igreja porque a igreja é local de hipócrita. E a resposta dele é, mas sempre cabe mais um. Porque em algum aspecto, em algum momento, em algum momento da vida, nós vivemos uma hipocrisia. Muitas vezes nós somos hipócritas no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós somos hipócritas no nosso relacionamento com o próximo, com alguém da família. Muitas vezes nós temos que colocar máscaras para poder se relacionar com alguém. Por isso que Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, a oração, ele antes de iniciar a oração modelo, e que para mim ali é um estilo de vida, vivendo na oração e fazendo com a oração a vida, mas antes dele ensinar aquele modelo, ele diz assim, olha, não faça como os fariseus, que são hipócritas. Não ore dentro de uma hipocrisia, não use esse relacionamento hipócrita com Deus. Não queira barganhar com Deus. Não queira jogar com Deus no seu relacionamento. Não seja hipócrita. Por que Jesus diz isso a discípulos? Porque nós temos uma tendência muito grande de sermos hipócritas com Deus. Nós temos uma tendência muito grande de encenar com Deus.
Então Jesus diz, olha, cuidado com isso. Vocês vão ser muito tentados em fazer cena com Deus. Mas não façam isso. Fujam disso. Antes de tudo, sejam sinceros com Deus. Rasguem os seus corações diante de Deus. Fala o que você está sentindo. Você está sentindo raiva? Diga, Deus, eu estou com raiva. Fala, seja sincero, não encena. Não faz rodeios com Deus. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Há escândalos. É uma barreira também. Os escândalos são meios de as pessoas olharem e dizer, eu não quero me envolver com a igreja. Eu não quero uma igreja. Eu não quero estar na igreja. E eu quero dizer que os escândalos, eles vão continuar. Eles vão continuar porque quando eu olho para a natureza humana imperfeita, eu vejo que em alguns momentos pode haver quedas, desvios de caráter. Então, infelizmente, os escândalos vão continuar. Perseguição, perigo, comunidade, como era o caso da igreja aqui de Roma, a igreja dessa carta, dirigir essa carta, também pode ser um meio de querer desistir da fé. Nós temos várias formas ou várias barreiras para desistirmos da igreja. Para olharmos para a igreja e dizermos, eu não quero isso aí não. Mas a igreja, ela precisa mostrar o que ela tem de melhor. A igreja precisa enxergar o que ela tem de perfeito. O que ela tem de melhor dentro dela. E o que ela tem de melhor e o que ela tem de perfeito, se você de repente está nos visitando hoje aqui na Igreja Batista Zona Sul, eu quero dizer que essa igreja, ela é uma igreja imperfeita. Para mim, a melhor definição de igreja é que igreja é hospital. Igreja é lugar de doentes. E é por isso que eu estou aqui. Eu preciso ser tratado. Se eu me sentisse perfeito e se eu me sentisse curado, eu não estaria na igreja. Mas como eu não sou perfeito e como eu não me sinto curado, eu estou aqui num tratamento, junto com vocês, doentes como eu. E a igreja é essa comunidade de doentes, que percebe que somos doentes e que buscamos Jesus como aquele que pode nos tratar, como aquele que pode curar as nossas mazelas. Por isso que Jesus ele vai dizer, eu não vim para os sãos. A esses que se sentem perfeitos, esses que olham para dentro de si e diz, eu não preciso de Salvador, eu não preciso de ninguém para me restaurar, eu não preciso de cura, eu não vim para esses. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que olham para dentro de si e diz, eu sou imperfeito, eu tenho muito que melhorar, eu tenho muita imperfeição, eu tenho muita mazela dentro de mim e eu preciso de uma transformação, de uma restauração e só Jesus pode fazer isso. Por isso que a igreja é esse hospital. Então você que nos visita hoje, você está num hospital. Você provavelmente está sentado ao lado de um doente, de uma pessoa que está em tratamento. Não de uma pessoa perfeita. Mas que nós precisamos, como igreja, apresentar algo que é perfeito. Algo que é o melhor da igreja, é o melhor de nós. E vocês precisam conhecer o que é o melhor da igreja, o que é o melhor de nós. E o melhor da igreja e o melhor de nós atende como um nome chamado Jesus Cristo. Vocês precisam conhecer o Jesus. Vocês precisam conhecer aquele que é perfeito. Aquele que morreu na cruz pela igreja, que derramou o seu sangue. Aquele que entende e compreende as nossas fraquezas, porque ele foi tentado, mas como diz as Escrituras, em tudo foi tentado, mas não caiu em pecado. A esse Jesus você precisa conhecer. A esse Jesus, nós como igreja nos esforçamos muito para mostrar alguma coisa dele para você. Jesus é o melhor que nós temos. Jesus é o melhor que nós temos como igreja. E eu convido vocês a abrir Hebreus capítulo 10, para acompanharmos a leitura do verso 19 ao verso 25 e entendermos o que foi conquistado para a igreja. E depois de ser conquistado, qual é o convite que a igreja recebe daquele que conquistou, daquele que nos conquistou? Qual é o convite que a igreja recebe para viver? Versículo 19, capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez,
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. O que é que foi conquistado para a igreja pelo sangue de Jesus? O autor, ele convida a igreja a ter intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez é falação além, ousadia, sem hesitação, sem medo. Vá. Como igreja você vá. Para onde? Para entrar nos Santos dos Santos. Santos dos Santos é uma palavra que faz alusão ao Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele usa muitas expressões do Antigo Testamento, pois ele está falando de uma igreja em que sua fundamentação é judaica, mas são cristãos, mas tem uma fundamentação judaica. Então o autor, ele usa muitas expressões do Antigo Testamento. Uma das expressões é o Santo dos Santos. E o que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é um lugar no templo lá em Israel. No templo você tinha 3 lugares. Você tinha um pátio, você tinha o santo e você tinha o Santo dos Santos. O pátio, estava lá todos os homens. O lugar santo, ou o santíssimo, só sacerdotes. O Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Com um animal, com um bode. Para matar o bode, derramar o sangue sobre a mesa da propiciação, para uma vez por ano pagar os pecados dele, sumo sacerdote, e da nação de Israel. Isso acontecia uma vez por ano. Então, os Santos dos Santos era um local em que Israel recebia a graça de Deus. Que Israel procurava frear, nem que seja por algum tempo, o mal que estava sobre ela. O Santo dos Santos era o local da graça de Deus em Israel. Onde Deus olhava para o pecado de Israel e dizia: os seus pecados estão perdoados. Continua a se relacionar comigo agora, Israel. Vocês agora podem, volta ao relacionamento comigo. E era uma vez por ano o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, então, era para frear o tempo mau de Israel. As tentações, as quedas, os pecados. E uma vez por ano Israel recebia a graça de Deus no Santo dos Santos. Nós somos cercados pela tentação. Nós, como os cristãos, nós temos o nosso dia mau. O dia mau não é todo dia, mas nós temos um dia mau. Um dia em que a maldade que habita em nós se encontra com a maldade que está lá fora, e essas duas maldades querem se juntar, formando esse campo magnético diabólico, que nos puxa, que nos chama a conviver com o pecado e a viver o pecado. Então, quando Jesus, lá em sua oração, ele ensina a dizer: nos livra do mal, nos livra das tentações, nos livra do mal. Não é que nos livra do pecado já consumado, mas o pedido ali é: Senhor, nos livra dessa situação. Não me deixe chegar a esse ponto de que o mal que está em mim se encontrar com o mal lá fora, mas me livra dessa situação. Me livra dessa situação. E mesmo que estamos nessa situação, nós precisamos entender que agora nós temos o livre acesso a Deus. Nós estamos, como o autor coloca, entra no Santo dos Santos. Não tenha mais medo. A separação de Deus com o homem foi desfeita. O véu se rasgou. Jesus agora está no lugar do véu. No versículo 5 ele vai dizer, consagrou, no versículo 20, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No lugar do véu agora é Jesus Cristo. Ele é o mediador da igreja de Deus. Então, você pode ter ousadia e perceber e ter a consciência de que você
não vai entrar no Santo dos Santos, mas que você já está no Santo dos Santos. Você está na presença de Deus. A igreja está constantemente na presença de Deus. A igreja está constantemente abraçada, envolvida pela graça de Deus, que é o Santo dos Santos, o recebimento de graça. Por isso que o autor diz, então vá. Então deixe de ficarem parados e vá, e perceba, e tenha essa consciência desse lugar em que você está como igreja. Na graça de Deus. E o que é receber graça? Receber graça é receber o apoderamento de Deus para resistir o mal e a tentação. Esse apoderamento é como Paulo, ele diz lá para Timóteo, em 2 Timóteo, Timóteo, se fortaleça no poder de Deus, porque os dias são maus, porque há maldade no mundo. Então, Timóteo, se fortaleça no poder de Deus. A igreja, ela tem que se apoderar do poder de Deus. Através de quê? Através da graça de Deus que está sobre nós. Esse apoderamento que nós temos, de vencermos as tentações, de lutarmos contra as tentações e dizermos não ao que está lá fora, ao que quer nos derrubar. E sermos uma igreja gloriosa, uma igreja de graça, da presença da graça de Deus. E dizermos às pessoas de que sim, é possível viver bem com o Senhor. Se vivermos nos apoderando dessa graça, de termos essa consciência, como Jacó, lá em Gênesis 28, quando Jacó ele tem a visão daquela escada que liga os céus à terra, e Jacó olha aquela visão e anjos subindo e descendo, e era a ligação de Deus com a terra, e Jacó fica maravilhado, e Jacó diz assim, olha, verdadeiramente Deus está aqui. Jacó diz, eu não sabia que no original, no hebraico original, a palavra não é eu não sabia, a palavra é eu não penetrava. É como se existisse um portal e Jacó não via esse portal e de repente Deus mostra esse portal e diz, Jacó, eu estou aqui. Olha, Jacó, eu estou aqui. E Jacó diz, eu não sabia, mas agora eu vejo, agora eu sei. Deus está nesse lugar. Então a igreja ela tem que ter essa consciência que não é que Deus está apenas neste lugar aqui hoje à noite, mas Deus vai estar com você aonde você estiver, meu irmão. Aonde você for, aonde você estiver, na sua casa, na cozinha, lavando a louça, trabalhando na escola, na faculdade, aonde você estiver, lá é o Santo dos Santos. Lá é a graça de Deus, está sobre você lá. Lá é uma oportunidade de você se apoderar do poder do Senhor. A palavra Santo dos Santos no grego é uma palavra literalmente, ela significa para dentro das coisas santas. É para dentro das coisas santas. É como se o autor estivesse chamando a igreja, parem de viverem a idolatria. Parem de ser idólatras de si mesmo, só acreditando no poder que vem do seu braço, da sua força, da sua vontade. Parem de ser idólatras, sabe, das coisas externas, do legalismo, da religiosidade. Parem disso, parem de querer fazer com que as coisas externas modifiquem a sua vida, porque não são as coisas externas que vai mudar a sua vida, não são as cerimônias que vão mudar a sua vida, não são os meios que você vai bolar que vai mudar a sua vida, mas a mudança de vida ela é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, vem ao Santo dos Santos, vem para dentro das coisas santas, viva dentro dessa atmosfera santa, dessa presença constante de Deus. É possível a igreja viver sob uma perspectiva dessa atmosfera envolvida de Deus. É possível. É possível vivermos essa realidade, irmãos. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e está em um templo não humano, mas um outro campo, uma outra dimensão,
Olha Hebreus capítulo 4, volta um pouco, Hebreus capítulo 4, verso 14. Veja quem é Jesus, veja quem é aquele que tomou o lugar do véu e agora é o nosso mediador. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus não penetrou o templo de Israel, Jesus penetrou os céus, um templo que não é feito por mãos humanas. Por isso que o autor vai chamar de céus. É algo fora da terra, é algo desconhecido da terra. Ninguém formou isso. Eu vou chamar isso de céu. É algo que ele penetrou e ele está lá. Esse templo nos céus, esse local nos céus, ele está lá. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele sabe as nossas lutas. Ele conhece as nossas lutas. Porque ele foi tentado. Porque ele foi humano. Porque ele viveu dentro de uma limitação humana, sendo o eterno e o criador de todas as coisas. Mas ele não pecou. E isso legitima para nos consagrar graça e misericórdia, intermédio com Deus, sendo nosso mediador, sendo nosso advogado diante de Deus. Então essa é a experiência. Pelo novo, o autor ele continua aqui no verso 20, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o novo, que faz alusão a um velho. Se é novo, existia velho caminho. E o autor dizendo, agora não. Agora é um novo caminho, uma novidade de vida. É tudo novo na vida da igreja. É tudo novo nas nossas vidas. Antigamente o tabernáculo, o templo, era feito por mãos humanas. Hoje não. O tabernáculo é espiritual, é nos céus, é um local que aonde eu estiver eu tenho acesso a ele. Eu tenho acesso a essa graça. Não é um local fixo. Então essa igreja, eu posso adorar o Senhor somente aqui? Não, eu adoro a Deus em casa. Eu adoro a Deus quando eu estou com meu filho. Eu adoro a Deus na escola. Eu adoro a Deus no trabalho. Eu adoro a Deus no caminho. Eu adoro a Deus no ônibus, no carro. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Porque esse tabernáculo que antes era fixo, deixou de ser fixo. É espiritual, é nos céus. Não é forma humana, não é formado por homens. Antigamente os sacrifícios eram de animais. E eram sacrifícios temporais, em que todo ano o sumo sacerdote tinha que ir lá, levar um animal e sacrificar nesse sistema de sacrifício, onde o Antigo Testamento era um apontamento para aquilo que ia acontecer com Jesus Cristo. O Antigo Testamento apontava, por isso que o autor de Hebreus chama do Antigo Testamento de sombra. O Antigo Testamento é a sombra de uma realidade que viria. Ele usa até talvez uma expressão filosófica, meio que grega, de sombra, de realidade que viria. Então o autor de Hebreus está dizendo isso. O sacrifício era de animais. O nosso sacrifício de igreja não é de animais. O nosso sangue derramado pelos nossos pecados não foi de um animal. Foi de quem? Foi de Jesus. O nosso sacrifício não é temporal. Ele é o quê? Ele é eterno. Ele não vale só para hoje. Ele vale para hoje, para amanhã e para toda a eternidade na minha vida. O sangue de Jesus foi derramado por mim, foi derramado por você, meu irmão. Toda a eternidade. Então, no dia da fraqueza, no dia em que o diabo ele coloca, você não é igreja, você não merece isso, não é para você estar ali, você lembra você mesmo que o sangue que foi derramado por você não foi temporal, não foi para aquele dia, não foi para aquele momento, mas foi para toda a eternidade na sua vida. E em toda a eternidade da sua vida, você tem acesso à graça de Deus, para sempre na sua vida. Não é temporal a tua salvação. Não é porque você cai hoje aqui e perder a salvação. Não existe isso. Você cai hoje, cai acolá, cai amanhã, cai depois de amanhã, mas a graça de Deus está totalmente sobre a sua vida.
Acesse essa graça. Como diz o autor, acesse o Santo dos Santos. Se arrependa, clame diante de Deus e receba a misericórdia e o amor do Senhor. Todos os dias da sua vida. Esse novo é um novo caminho e é vivo. O autor diz, é um novo e vivo. Não é um caminho que te leva para a morte, mas é um caminho que te leva para a vida. É um caminho que lhe dá vida, que não lhe mata. Ele é vivo. E por ser vivo, esse caminho ele lhe faz alguns convites. Ele lhe convida você para viver algumas coisas. Coisas que só vivo vive. Que só quem está vivo consegue viver. Que só quem está vivo consegue produzir. E a partir do verso 22, nós temos alguns verbos imperativos que o autor usa, que são os convites. Que é os convites para a vida. Ele é novo e esse caminho ele é vivo. Então vamos viver. E o primeiro convite no versículo 22 é: aproximemo-nos. Aproximemo-nos com sincero coração diante de Deus. Aproximemo-nos com sinceridade, com um coração aberto. Aproximemo-nos diante de Deus para dizer quem nós somos de verdade, de fato. Porque com Deus não tem máscaras. Aproximemo-nos. Qual foi a última vez que você se aproximou do Senhor? Qual foi a última vez que você sentiu uma presença de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você fechou os olhos e teve medo de abrir? Porque você entendia que havia algo muito forte junto de você. Não é todo momento que eu sinto isso. Mas eu estou dizendo isso porque já teve momentos de eu orar e de orar tanto ao Senhor e de me quebrantar tanto, que eu tive até medo de abrir meus olhos. Que eu senti uma presença, algo diferente junto de mim. Algo que fazia meu coração bater mais forte. Algo que lá na minha consciência eu dizia: Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tua presença aqui, eu estou sentindo algo diferente aqui. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Aproximemo-nos. Não tenha medo do Senhor. Anseie por isso. Busque isso. Isso é vida. Isso é viver. Isso é ser igreja. Ser igreja é viver constantemente isso. O outro chamado é: guardemos firme a confissão da esperança. Irmãos, tem um dia que você vai precisar tanto ter guardado firme a esperança. Dias que nos quebra. Como falamos no domingo passado, muitas vezes somos cercados por tragédias, por lutas, por aflições, por tribulações. Como menos nos esperávamos, como menos nos esperamos, somos cercados, bate a nossa porta e diz: chegamos. Chegou a tribulação, chegou a aflição, e agora? O que você vai fazer? Guarde a fé. Mas guarde no seu coração a esperança. Entenda que aquele processo é um caminho, que a luta é um caminho, mas o que está por vir é muito maior do que isso. É muito além da sua aflição, é muito além da sua dor, é muito além da sua dificuldade. O que Deus tem preparado para a igreja dele, é muito além do que ela sofre. Então o autor diz: guarda firme, não vacila, mas guarda isso no teu coração. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregarmos. Consideremos uns aos outros. A igreja, ela não foi feita para eu olhar para mim. A igreja foi feita para eu olhar para vocês. A igreja não foi feita para mim. A igreja foi feita para eu servir. Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou para servir. Você não está aqui para ser servido. Você veio aqui e foi convidado por Deus a ser igreja para servir.
Por isso, consideremos-nos uns aos outros. Por isso, olha para teu irmão e olhe, eu sou servo teu. Estou aqui para te servir. O que é que você quer? O que é que você precisa? Eu estou aqui para te servir. Daquilo que me der, daquilo que for possível, eu vou te servir. Eu não estou aqui para ser servido. Não nos deixemos de nos congregarmos. A palavra congregar-nos só aparece 2 vezes no Novo Testamento com esse verbo grego que é eclesia, que é igreja. Aparece aqui em Hebreus e aparece em Tessalonicenses. E a ideia é de nos reunirmos. Por isso a Igreja Batista Zona Sul, ela tem esse processo de células, que é a igreja nos lares, que é a igreja se encontrando nos lares, que é a igreja deixando de olhar para a nuca do irmão, que é o que no máximo que conseguimos esta noite fazer isso, e começamos a olhar olho no olho com o irmão. É uma igreja de uma forma intensa, é uma amplitude da igreja, onde amamos mais, nos doamos mais, compartilhamos mais, confessamos nossos pecados mais, oramos mais uns pelos outros, cuidamos mais uns pelos outros. Essa igreja que, apesar de pequena, com 10 membros, com 12 membros ali naquele lar, ela é muito intensa, ela é contagiante. A igreja que cuida um dos outros. A igreja que compartilha do pão. Uma igreja que ela é formada para nos estimularmos. Uma igreja que se reúne não para ficar olhando o defeito do outro, não para ficar olhando as dificuldades do outro, mas é uma igreja, como diz o autor aqui no versículo 24, é uma igreja que estimula a vivermos o amor e as boas obras, que estimula ao serviço. É essa igreja estimulante, que essa igreja que estava sendo perseguida, ela precisava lembrar quem ela é. Vocês querem abandonar a fé, vocês querem abandonar a Cristo, mas deixa eu lembrar quem foi que conquistou as coisas para vocês. Deixa eu lembrar aonde, em que local vocês estão. Vocês estão no Santo dos Santos. Você tem livre acesso com Jesus. Agora deixa eu lembrar o que é viver e o que é ser igreja. Portanto, eu creio em Deus, mas não na igreja dele, é porque provavelmente você não conhece Jesus. É porque provavelmente você não se relaciona com Jesus. Como diz John Stott, lá no livro dele, Firmados na Fé, quando foi perguntado por uma repórter, ele foi perguntado a ele, o que é para você, John Stott, essencialmente ser cristão? O que é essencialmente ser cristão? E aí John Stott diz, ser cristão não é participar de culto essencialmente. O culto é importante, estamos aqui num culto, mas essencialmente ser cristão não é participar de um culto. Você pode participar de um culto e não ser cristão. Essencialmente ser cristão não é no EBD. Você pode estar no EBD e não ser cristão. Essencialmente ser cristão não é numa célula. Você pode estar numa célula e não ser cristão. Então o que é essencialmente ser cristão? E ele respondeu, essencialmente ser cristão, e só quem pode dizer que é cristão, é aquele que se relaciona com Jesus diariamente. Cristianismo é um relacionamento pessoal com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós temos essa marca como igreja do Senhor. Nós temos essa vida como igreja do Senhor. Por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer, é um novo e é um vivo caminho. É um novo e é um vivo caminho. Nós somos convidados a não apenas acreditar em Deus, mas acreditar na igreja. Eu creio em Deus e eu creio na igreja dele. Eu creio na igreja dele porque eu vejo vida na igreja dele. Eu creio na igreja dele porque eu vejo homens, mulheres, adolescentes, crianças, todos imperfeitos, todos com algumas doenças, todos sendo tratados, todos num processo de transformação.
Mas cada um, se você olhar bem, se você não ser essa igreja criticante, mas se você se tornar essa igreja viva, que não está aqui para criticar, mas está aqui para servir, você vai começar a perceber na vida dos seus irmãos um pouco de Jesus que ele carrega. Um pouco de Jesus que ele já está vivendo. Nem que seja um pouquinho assim. E sabe uma coisa? No capítulo 12 de Hebreus, é bem conhecido esse verso, e eu vou terminar a mensagem com isso aqui. Capítulo 12, 2. Se você olhar para o pouquinho de Jesus que seu irmão tem, irmãos, você vai ver a bênção que esse irmão é para a sua vida. O autor de Hebreus, ele diz assim, ele estimula essa igreja assim. E eu queria terminar o texto essa noite estimulando a todos nós, todos nós aqui, a vivermos essa realidade. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha para Jesus. Perceba o Jesus que está na vida do teu irmão e glorifica a Deus por isso. Amém? Vamos acreditar na igreja, irmãos. Você que está nos visitando hoje, de repente tem alguém que está nos visitando hoje que ainda não conhece o Senhor Jesus, eu quero dizer que essa igreja, ela é uma igreja em tratamento. É uma igreja imperfeita. É uma igreja formada por doentes como eu, que precisa ser tratado por Jesus, que precisa ser restaurado por Jesus. Mas não olha, e eu quero fazer um convite para você esta noite, você que nos visita, não olhe para nossas imperfeições. Tenta compreender que somos imperfeitos. E tenta, nem que por um pouquinho assim, enxergar o Jesus a qual nós amamos e adoramos. Então aí, nós vamos ser bênção para vocês. Nós vamos nos tornar bênção na sua vida. Porque você já não vai estar olhando para a nossa imperfeição. Você já não vai estar mais nos considerando só a nossa doença. Mas você está vendo a cura e a restauração dessa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, Pai. Te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pelo teu perdão sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, viver sob esse empoderamento, sobre a tua graça, de reter a tua graça para nós, para que no dia mau, no dia das nossas lutas, possamos sair, Senhor, ilesos, olhando para o Senhor, firme, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nesse tratar, Senhor, e nos ajuda a vivermos e a sermos como igreja do Senhor. Uma igreja que se aproxima todos os dias do Senhor, uma igreja que ama se congregar, que ama se reunir, que ama se relacionar, uma igreja que se estimula ao amor e às boas obras, uma igreja que reconhece os seus limites, que reconhece as suas fraquezas, mas que ao mesmo tempo olha para aquele que tem todo o poder e todo o poder para nos transformar. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Abençoa a tua igreja que aqui está presente, a cada irmão que está aqui presente, a cada casa que aqui está representada. Abençoa o lar, abençoa as famílias, Senhor. Enche cada lar que aqui está representado da tua presença, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. E nos despede em paz aos nossos lares, Senhor. Nos leva em paz aos nossos lares. Que essa semana venha a ser uma semana e mais uma oportunidade de vivermos e de sermos igreja do Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Eu convido a igreja a ficar de pé e juntos cantarmos esse louvor, que é o nosso hino, que é o nosso louvor tema da série de mensagens chamados para crer. Colocar minha fé em ti,
sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. E Ele nos faz andar acima do medo. E como igreja, avançar para o que Deus tem proposto para nós. Amém? Vamos cantar acima do medo, acima da dor. Com o nosso Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Vamos cantar todos juntos. Igreja Batista Zona Sul. Acima do medo. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ele nos faz andar acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Diga a Deus: oh, Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia. Vamos em paz. Tenhamos todos uma boa semana. Amém.